Boa noite, queridos. Estamos aqui com a aula da disciplina de oficina de expressão e estou recapitulando, um dos materiais que eu passei em lista em momento presencial. Eu pedi alguns lápis, como esses daqui, que são da marca Faber-Castell, e eles têm uma certa dureza, em relação à própria expressão, Então, nós vamos usar o 2B, o 4B e o 6B, que são lápis que vão dar um tipo de texturização diferente no trabalho, porque ele tem aí na sua composição um processo, do carbono, da grafite, que facilita o bom resultado do desenho, tá? Dentre esses materiais foi passado também uma borracha branca, de preferência que ela tenha um tipo de forma que tenha um alcance aos espaçamentos do desenho, folhas A4, lápis aquarelado também, e esfuminho, que é um material que vai esfumaçar aí a técnica de vocês, na hora de fazer o trabalho com escalas tonais, certo? Tem também flanela, fita como essa daqui, ó, que são acessórios para trabalhar com limpeza e também pregar o papel aí na sua mesa, tá? Vamos passar agora para a parte das técnicas, que nós vamos desenvolver exercícios de linha e também desenvolvimento de escala. E aqui nós temos, o exercício de linhas, onde é possível perceber a aplicação de linhas horizontais, verticais e inclinadas. É esse exercício que eu quero que vocês façam, tá? É um exercício aí onde você tem aqui, ó, a prática, de fazer. Deixa eu tentar fazer aqui para vocês. Você começa fazendo linhas horizontais, depois verticais e após inclinadas, Então, a ideia não é você fazer perfeito, mas tentar melhorar sempre o que você fez anteriormente. Os que eu fiz inicialmente ficaram melhor por conta do meu posicionamento, tá? Que tem que estar preso numa mesa, que é só uma fase de representação. E aí, a partir disso, você pode fazer aí uma sequência de exercícios de linhas, tá? Posteriormente, você vai fazer que a gente chama de escala tonal, que seria exatamente o que, Seria, deixa eu mudar a folha aqui, que eu improvisei. Seria esse exercício, onde você tem uma escala maciça, que nós chamamos, onde é feita com os lápis que eu mostrei anteriormente, Esses daqui. E aí a ideia é você fazer uma com cada lápis, Uma com o lápis 2B, outra escala igual a essa com o lápis 4B e outra com o lápis 6B, tá? Cada um vai ter um tipo de visualização diferente. E após fazer essas representações, você tem aqui outro tipo de escala que é feita também com cada um dos lápis. Eu fiz apenas uma aqui para representar, mas são 3 de cada, Como eu botei aqui em cima, que a gente chama de escala achurada, Que é uma escala onde você vai trabalhar inicialmente o cruzamento de linhas e esse cruzamento também possui uma intensidade, nessa representação. E esse tipo de cruzamento vai diminuindo à medida que vai se aproximando do fim da escala, tá? Então, é uma escala onde tem a questão tanto da
quantidade de cruzamento, como também da pressão do próprio lápis sobre a escala, tá? Esse tipo de escala é para que você entenda como preencher alguns elementos, né? Eu tenho um exemplo aqui, ó, de uma atividade que nós vamos fazer, que é esse cubo, né? Para fazer este cubo aqui, ó, observe que tem todo um jogo de sombreamento. Vou posicionar a luz aqui. E tem achuras, né? Cruzadas. E essa achura também tem uma tonalidade em cada parte do cubo que faz com que esse sombreamento ele aconteça, né? Então, para que tenha aí a ideia do cubo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar em como fazer os cubos, né? Após fazer o processo das escalas, o próximo passo é esse aqui, ó. Faz uma linha horizontal, faz esse tipo de angulação aqui, como se fosse um V. Puxa uma linha ao meio, fica 3 eixos, né? Como se fosse quem já fez desenho técnico, uma isométrica. Sobe as paredes dessa forma. Depois fecha os lados. Fazendo tipo um livrinho. E, por fim, nós fechamos o cubo, né? E esse aqui é o primeiro treinamento de como fazer um cubo. E continuando a nossa aula, nós temos aqui o cubo e nós temos que aprender a dividir este cubo, né? Como é que nós fazemos aqui? Inicialmente, nós temos aqui o cubo que eu fiz anteriormente. Eu divido aqui em 3 partes iguais, cada aresta, né? Observe que eu dividi e começo a juntar as linhas, posicionando o lápis dessa maneira. Aqui. Dessa forma. Repito o procedimento do outro lado. E junto os pontos. Primeiro verticalmente e agora aqui como se fosse aqui inclinado, né? Juntando os pontos. A ideia é justamente fazer um cubo mágico, tá? Faço o mesmo processo na parte superior e junto aqui ao que já tem, né? Enfim. Então, eu tenho aqui mais ou menos a divisão do meu cubo mágico, onde aqui é um rascunho, porque eu tô mal posicionada, tá? Mas uma explicação de como fazer esse processo. Eu vou repetir o processo aqui, fazendo um novo cubo, para quem perdeu. Como é que eu faço um novo cubo? Traço uma linha horizontal. Nessa linha horizontal, eu puxo uma linha com uma inclinação mais ou menos de 30 graus e outra também numa angulação igual, no sentido oposto, fazendo uma espécie de V, e puxo uma linha vertical, né, onde vai ficar esse eixo aqui, esse tripé, certo? Próximo passo, levanto as paredes. E aí, eu tenho agora 3 linhas verticais, onde agora o próximo passo é fechar as laterais. Fechei as minhas laterais, tenho uma espécie de livrinho aqui e o próximo passo é fechar o meu cubo, né? Então, eu tenho aqui
o meu cubo fechado. Observem que eu tenho exatamente 1, 2, 3 linhas nesse mesmo sentido. Eu tenho 1, 2, 3, outras 3 linhas no outro sentido. E eu tenho aqui 1, 2, 3 linhas verticalmente. A ideia é essa, tá? Primeiro você faz o eixo, né, que é essa e essa linha. Todas as linhas são iguais. Em seguida, você repete as duas linhas verticais para que fique 3. Em seguida, você vai fecha as laterais para que fique com um aspecto como se fosse uma capa de um livro. E, por fim, você fecha a parte superior. Ok? Eu vou dar um zoom aqui para poder visualizar melhor o que eu estou fazendo. Então, o que eu vou fazer aqui agora é o que eu fiz anteriormente, né? Na divisão dos pontos, né? Eu tô com o meu lápis aqui, vou fazer a divisão. Eu divido, olha só, colocando 2 pontinhos aqui, fazendo, né? A divisão de 1, 2, 3 espaços. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Perfeito. Agora eu tenho que juntar esses pontos. Eu venho, ligo verticalmente e ligo agora, né, as laterais. Pronto, tenho a primeira parte aqui feita. Faço isso do outro lado. Lembrando, gente, que isso aqui é meio um rascunho, viu? Eu estou mal posicionada para explicar para vocês, mas é a minha forma aqui de fazer o mais perfeito. Fiz aqui o outro lado, né? E repito na parte agora superior. Aqui e aqui. Pronto, tenho aqui uma representação, né, de um cubo mágico, né, onde eu posso trabalhar a ideia de tirar pecinhas para que ele fique dessa forma aqui, né? A ideia é no final que ele fique, assuma essa forma. Por isso o exercício da achura é tão importante, o exercício das escalas são tão importantes, tá? Lembrando que tudo começa com ele assim, tá? Inicialmente. E depois ele passa por esse processo, como eu fiz aqui no meu rascunho, de fazer as estruturas. E por fim a gente vai aprender como deixá-lo, né, dessa forma aqui. Perfeito? Por enquanto vocês vão fazer esses exercícios de tornar ele um cubo mágico e depois a gente vai aprender a sombrear. Ok, turma? Por hoje ficamos por aqui e até a próxima aula.